Uma semente plantada em boa terra, porque a semente prosperará, a vida dará seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Zacarias 8:12. No dia 12 de abril de 1929, na cidade de Viçoso, Minas Gerais, nasceu Euclides Costa Bicalho. Ele tinha 22 anos de idade quando chegou ao Paraná, exatamente na cidade de Londrina, às 6 horas da manhã do dia 6 de abril de 1951. No mesmo ano, ele conheceu a jovem Raimunda Cândida, que também tinha vindo de Minas Gerais. Os dois começaram a namorar. No dia 31 de julho de 1951, o casal resolveu assistir a uma aula de escola dominical da Assembleia de Deus e os dois acabaram se convertendo naquela manhã. Poucos dias depois, no dia 3 de agosto, eles foram batizados nas águas. Passou-se um ano e no dia 3 de setembro de 1952, eles se casaram na Igreja Assembleia de Deus de Londrina. Desse casamento nasceram-se 6 filhos. O casal decidiu mudar-se para Curitiba e fixaram residência no bairro Boa Vista, na rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, número 1198, local em que nasceu a congregação Boa Vista da Assembleia de Deus em Curitiba. Estamos aqui com o irmão Euclides e a irmã Raimunda. Irmão Euclides, o que o senhor tem a dizer sobre essa história? Quer dizer que nós chegamos aqui e daí a poucos dias já começou um culto aqui em casa. Cada sexta-feira tinha culto aqui em casa. E daí nós fomos trabalhando no ar livre, porque não tinha, nós congregávamos na sede, não tinha congregação nenhuma por aqui. Naquele tempo acho que só tinha umas 3 ou 4 congregações em Curitiba. Então nós congregávamos na sede. E daí nós fazia culto no ar livre todos os domingos. Viu? E através desses cultos nós começamos a ganhar o povo. Aqui por aqui não tinha ninguém, né? Era um lugar meio deserto, né? Entendeu? Não tinha luz, não tinha água de poço. Né? Inclusive foi mais ou menos 7 anos na base da querosene. Era difícil a situação, feito pela fé, viu? Pela fé. E daí foi até o final da construção, né? Do chão ao teto, né? Tudo esforço nosso daqui. O povo cooperava, tanto braçalmente como também do dinheirinho também mensalmente. Comprei um material lá na Areia Branca de Saxis. Esse material de madeira, comprei tudo na madeireira lá do São Francisco. Compramos lá, viu? E deixei o material guardado lá para quando nós precisássemos ir buscar o material. Né? E foi um homem muito sério conosco, né? Fez tudo conforme pedimos para ele. Fomos comprando as coisas aí, tudo direitinho. Né? Os materiais mais pesados, Deus me ajudava que eu podia trazer para cá, conforme porta, vitrô, tudo isso, o Senhor me ajudou. Né? Nós fomos encher essa laje aí, meu filho, de noite, viu? Que não podia parar, tinha que encher. Viu? Os irmãos trabalhando com muita alegria, com muito amor. As irmãs vinham trazer café com bolinho para nós, viu? E aí só via glória a Deus e aleluia. Não tinha reclamação nenhuma. Porque ninguém veio para ganhar dinheiro. Veio voluntário, trabalhando para o Senhor Jesus. É só Jesus que pode fazer isso. Mas passamos por muitas coisas. Né? Muitas águas se passaram debaixo da ponte, até chegar nessa altura que está. Hoje, graças a Deus, estamos aí, né, num tempo maravilhoso. Vai ser inaugurado domingo agora. Né? No primeiro culto, dirigido pelo saudoso irmão José Inácio, 2 pessoas se entregaram a Cristo. O Baldino Teixeira, também de saudosa memória, que mais tarde se tornou diácono, e sua esposa, Ione Teixeira. Ela foi a primeira professora de nossa escola dominical da congregação. O que aconteceu na sua vida após a sua conversão?
E como a primeira professora de escola dominical da congregação Boa Vista, o que a senhora tem a dizer? Pois graças a Deus que nós conhecemos o irmão Euclides, e ele chegou aqui em casa, que ele sabia que o Dino era veterinário, e a menina dele, a Gessi, que era a Geni, era muito sapequinha, e ele comprou a cabritinha para dar leite para eles, que ele tinha os 5 filhos, né? E a Maria e a Geni foi montar cavalinho na cabritinha e machucou. Daí o seu Baldino foi lá, ele veio aqui, sabia que o Dino era veterinário, e chamou o seu Baldino para dar um jeitinho na cabritinha lá. Aí, graças a Deus, o Dino foi lá, tratou, enfaixou, eu sei que tratou, e a cabritinha ficou boa, e daí fizemos muitas amizades, e daí era aniversário, eu não me lembro se era aniversário de uma das crianças lá. Daí o irmão Euclides veio aqui e convidou para nós ir lá tomar um cafezinho lá com eles. A nossa vida transformou do dia para a noite, irmão. Nós não tinha dinheiro para nada, não sei o quê. Graças a Deus pagamos tudo isso aqui e a gente se endireitou na vida. Aposentadoria, depois veio a aposentadoria minha, do Dino, tudo, graças a Deus. E é com a graça de Deus, porque se nós não tivesse aceitado Jesus naquele tempo, eu não sei o que era feito de nós. E eu sempre aconselho, eu sempre falo para minhas netas, meus familiares, que a melhor coisa que nós fizemos na vida foi ter aceitado Jesus. E graças a Deus, nós fomos sempre fiel ao Senhor, e o Senhor sempre nos ajudando. Aí, a escola dominical, tinha escola dominical, mas não tinha professora, né? A escola era tudo junto, a escola dominical. Aí eu organizei uns papelão, o meu filho trabalhava na prefeitura, e ele disse: mãe, eu ajudo a senhora. E aí eu contei quantas crianças tinha lá, e eu peguei o caderninho, o papelão, e fizemos aí, não sei, contei quantas crianças tinha, fizemos o papelão, as capinhas, e depois um caderno, a gente arrancou as folhas e colocou dentro do caderno, daquele papelão, e fez o caderninho. Aí então eu comprei a revista da escola dominical das crianças, e daquela eu fui copiando as outras e fui fazendo assim uma porção de tempo, porque a nossa igreja era pobre, tinha pouca gente, ninguém. Aí foi feito assim as primeiras lições de escola dominical. O Senhor sempre nos abençoe, nos ajudou e tem ajudado, irmão. O que Jesus tem feito para mim, só Deus mesmo, irmão. E eu quero ser fiel ao Senhor até nos meus dízimos, nas minhas ofertas, em congresso, em ação, quando tem missão. Graças a Deus o Senhor tem me ajudado, que eu coopero, ajudo e faço o que eu posso, irmão. Graças a Deus. O trabalho cresceu tanto que o salão da casa do irmão Euclides já não acomodava o povo. O casal então resolveu doar o terreno que ficava ao lado da casa para que fosse construída ali a primeira congregação, onde o templo está localizado até hoje. O primeiro templo era todo de madeira e foi inaugurado no dia 26 de junho de 1957, num culto de grande júbilo e gratidão a Deus. Na época começava a se destacar o Bento Graz, um jovem dedicado à leitura e ao ensino da Palavra de Deus. Irmão Bento, o porquê o senhor tomou a iniciativa de ler a Bíblia tantas vezes, 65 vezes, 4 vezes de joelhos? Eu era jovem ainda, bastante jovem, e estava numa barbearia. Inclusive o barbeiro era um crente, dirigente de uma congregação, e nós conversando, e tinha mais outras pessoas ali, e um jovem disse que tinha lido já 5 vezes a Bíblia. E eu me senti tão entusiasmado,
E comecei a ler e não pude parar mais. Li 65 vezes, estou lendo e vou continuar lendo enquanto puder. A Bíblia é uma palavra que ninguém consegue dissecar completamente. Quanto a gente mais lê, mais é revelado, e jamais a gente chega a um ponto de dizer agora não preciso mais ler. É muito impressionante, é a palavra de Deus mesmo, é uma revelação divina, não tem como explicar, porque todas as vezes que eu leio ela novamente, Deus me revela coisas que eu nunca tinha percebido antes. Então ela é infalivelmente a palavra de Deus. 10 anos depois, no dia 21 de agosto de 1967, foi lançada a pedra fundamental de um novo templo. 4 anos se haviam passado e no dia 21 de novembro de 1971, às 15 horas, o pastor José Pimentel de Carvalho deu por inaugurado o novo templo, agora construído em alvenaria. A nova casa de cultos media 9 por 26 metros. No subsolo havia 6 salas de aula, 2 salões para reunião, uma cozinha com refeitório conjugado e todos os complementos necessários ao bom funcionamento da igreja. O prédio ficou tão bonito que se tornou um cartão postal do bairro. Quando o novo templo foi inaugurado, o dirigente da congregação era o irmão Irmelino Camargo, já de saudosa memória. O responsável pelo setor, formado por congregações oriundas dessa mesma congregação, era o então presbítero Almir Ramos. Desde então, 37 anos se passaram. Diversos dirigentes fizeram parte da história da congregação do Boa Vista. Citamos aqui alguns deles: pastor Almir Ramos, pastor Ayrton Batista Correia, pastor Catarino Nunes Pires, pastor José Carlos Correia, pastor José de Jesus Nunes Pires, evangelista José Ferreira da Silva, pastor Salvador Pinto de Lara, pastor Silvio Dauti do Amaral, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi e pastor Válcio Batista de Oliveira. Com a chegada do evangelista Alcindo Alves Pereira, hoje pastor, e sua esposa, irmã Eva, a congregação do Boa Vista entrou numa nova fase. A revitalização do templo e a comemoração da reinauguração de 19 a 25 de outubro de 2008 marcam mais uma etapa na história da congregação do Boa Vista. Pastor Alcindo, quero fazer 3 perguntas. Quanto tempo dirige esta congregação? Como foi a sua vinda para dirigir esta igreja? E como foi o desafio desta reforma? A primeira pergunta, irmão Tadeu, a gente veio para cá aproximadamente há 3 anos e meio. A razão de nós estarmos aqui, primeiro, é a direção de Deus, né, no nosso ministério, e depois a confiança do pastor José Pimentel de Carvalho de nos colocar numa igreja tão próspera e tão abençoada como é o caso da Igreja do Boa Vista. E quanto ao desafio da nossa reforma, teria sido muito mais difícil se não tivesse tido o apoio de todos vocês, né, aqui do Boa Vista, obreiros e igreja em geral, e o esforço da diretoria executiva e principalmente a diretoria de obras e patrimônio com a sua equipe, e o apoio da presidência, pastor Pimentel, pastor Wagner, e especialmente o apoio de Deus, que nunca deixou faltar o recurso para nós dar continuidade no projeto que hoje está concluído pela graça de Deus. Cumpre-se dessa maneira as palavras do profeta Zacarias, o texto que lemos no início dessa matéria. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Zacarias 8:12. Vem contemplar